Vendas e pricing. Amigos ou inimigos? Vamos responder isso hoje em mais um episódio épico do... Cara do céu, tô até com medo. Pricingcast. Eu tô até com medo, velho. Esse cara tá loucaço hoje. Mas, cara, vai ser demais esse. Fica com a gente, Eu sou mano. discípulo de Coffin Joe. Você sabe quem é Coffin Joe? Nem faço ideia. É o quem Zé esse- do Caixão. Lembra aquele programa? Você, aquele tinha, né? Você não assiste meu programa. Mas eu não tô aqui para falar de Zé do Caixão, eu estou aqui para Não. falar Vamos falar de vendas. de vendas E pricing. B2B. É Já- diferente, será? Já Tem começa a diferença? pegada. Achei que era B2B. tudo igual. É quase tudo igual. Mas essa percepção que você tem é rara, Mas acontece mas muito. acontece muito, que é uma das frases que está na nossa caneca aqui. E quando a gente começou com esse negócio, porque a gente tem muita experiência no varejo, né? Os demais integrantes do Pricingcast. E aí a gente falou, pô, você conhece alguém de B2B? Eu falei, eu conheço um cara Monstro. fera, né? Sério? Sério. O cara é bom mesmo. É bom. E não só é bom, como Gente boa. tem o privilégio de conhecer essa pessoa há mais de... Cuidado com as expectativas que vocês estão levantando. mais de Cuidado. 25 anos, aprendi muita coisa com ele. Foi um dos principais incentivadores quando eu comecei em pricing, ou seja, ele também é um jurássico, né? A gente fala que a gente é do Jurassic Pricing. Ele foi o cara, então, que... Ele foi um dos responsáveis por eu estar aqui hoje. Caraca, que Então- gratidão, hein? Eu tenho uma gratidão eterna pelo Boa. nosso amigo Luiz Moura. Boa. Uma salva de palmas pra ele ali. Boa, Eu que agradeço. Valeu. Bem-vindo ao nosso Pricingcast, essa loucura. Luiz, em primeiro lugar, bem-vindo. Muito obrigado pessoal. por ter Eu que agradeço o aceitado. convite. Cara, sensacional ter você aqui. E eu acho que vai ser um episódio muito, muito importante, porque tem muita gente que trabalha no B2B, né? A gente tem um quinto elemento hoje aqui, que é a Márcia Jaqueline, depois ela vai aparecer aqui. A Márcia vai aparecer. E ela também está no B2B, Uhum. então tenho certeza que nos nossos espectadores tem muita gente que está no B2B e bom. tem muita curiosidade em saber desse touch point, né? Que tem as áreas de vendas e pricing, porque existe aquela... Como é que eu vou dizer, César, para ser educado? Eu tenho tentado ser uma pessoa melhor. Eu não tenho conseguido, mas Aham. aquele certo ranço que existe, né? Ah, tá. Né? Aquela certa animosidade que existe entre as áreas. Uhum. E na realidade a gente vem falando isso, a gente ama, né? A gente ama a área Vendas. comercial, exatamente, Vendas. né? E hoje é Vendas Day aqui hoje. Hoje é Commercial Day, né? Commercial Pelo que Day, a é. gente viu. É. E esse cara é um dos grandes responsáveis por eu poder caminhar bem dentro da Que legal. área comercial. E aí, a primeira pergunta que a gente faz sempre, né? Uhum. Como foi teu primeiro touch point com pricing, né? E Legal. principalmente você, como um cara que é essencialmente comercial, Uhum. como que você sentiu isso, né? Chegando o pricing, tá caindo no colo, você fala, porra, e agora? Legal. E, Deixa- e também só como você vê o valor dessa relação também. Porque a gente acredita sempre que existe um grande valor nessa relação. Perfeito. Boa. Deixa eu acabar com esse suspense que você criou aí já logo de cara. Eu vou falar o seguinte, tem que ser amigo, né? Pricing e vendas tem que ser amigo para funcionar, né? Se não for isso, já começou errado, né? E acho que talvez por isso essa sua menção, e eu fico feliz de você guardar essa lembrança de que de fato a gente trabalhou em parceria, porque é um fato, né? E sim, agrega. Sem sombra de dúvida, a área de pricing agrega, desde que as duas áreas estejam andando De mãos dadas, de mãos dadas e com objetivos em comum, né? E às vezes é difícil para a área comercial absorver. E assim, na empresa, eu estou na mesma empresa faz 32 anos, vou completar 32 anos agora. Caramba. É verdade. E no início é difícil absorver, quer dizer, o tema pricing, ele sempre existiu, mas talvez não como uma área específica, né? Claro que a precificação sempre foi algo fundamental dentro de qualquer empresa, de qualquer negócio. Mas como uma área específica é algo razoavelmente novo, né? Uhum. E
Quando começou-se a criar uma estrutura de precificação, de pricing dentro das empresas, e você separar funções, e muitas vezes essas áreas não estão sob o mesmo gestor, é o caso da empresa onde eu atuo hoje, né? A área de pricing, ela está sob um gestor que não é da área comercial ou de marketing, né? Eu sou gestor de vendas e marketing, e pricing fica embaixo de uma outra gestão. Então é fundamental você ter alinhamento com, primeiro, o sponsor principal, no nosso caso, o presidente, e obviamente ele precisa né, definir para onde nós vamos. Então precisa ter realmente uma visão comum de onde nós queremos chegar. E é claro que a gente está falando de rentabilidade no final das contas, né? Como é que a gente consegue crescer com rentabilidade? Aliás, essa é uma das nossas pilares principais, é crescimento lucrativo. E as duas coisas precisam dar juntas, né? Aliás, ontem fizemos uma reunião e a área de pricing foi uma das áreas que fez um update. E no fechamento a gente falou sobre isso, né? O crescimento lucrativo, estamos falando de crescimento orgânico. E aí a área de pricing tem um papel fundamental no crescimento da empresa também. Legal, você está aplicando o preço da forma correta, você vai conseguir crescer a sua margem, mas como é que você consegue crescer a sua margem e crescer volume também? Porque se você está só aumentando o preço, né, mas o teu volume está caindo em áreas específicas ou linhas de produto específicas onde você quer crescer o seu share, então assim... A conta não fecha. Não vai fechar nunca. Não fecha. Se você não tiver uma aplicação correta do pricing, e aí eu quero crescer naquele negócio, mas não somente em pricing, eu quero crescer em share, quero crescer em volume, quer dizer, o pricing é fundamental para ter captar essa percepção, né? Qual é o limite, né? Até onde eu vou, né? E aí se de repente eu passei um pouco do ponto, e aí eu começo a perder volume, porque eu estou fora do mercado, então, né, não vai funcionar bem. A não ser que você tome isso conscientemente, faça isso conscientemente, que aliás eu acho que é outro papel fundamental da área de pricing e de alinhamento. Pô, essa linha aqui já não me interessa tanto mais, então eu vou tentar extrair o máximo de rentabilidade daquela linha de produto ou daquele negócio, enquanto ele está aqui. E aí tá bom, eu vou jogar realmente um preço mais alto, porque não me importa mais tanto o volume, né? Me importa agora tirar o máximo de rentabilidade. Então esse alinhamento, de fato, ele precisa existir, e se não houver esse alinhamento, não vai funcionar entre a área comercial e a área de price. Então a gente precisa estar se falando o tempo inteiro, temos que ser amigos. Então, tudo bem, isso aí. De novo coraçãozinho para a área comercial. Vocês ouviram do cara de vendas, nós temos que ser amigos. Isso aí. Você tocou num ponto muito interessante, né? Hoje em dia, a gente percebe que as ferramentas que a gente tem para ter informação, elas estão pipocando em tudo que é lado. Nossa, né? É verdade. Mas como é que está isso no B2B hoje? Né? A gente tem alguma... a facilidade de informação hoje, principalmente para a galera que está nos vendo, que é do B2B, né? Quais são os principais desafios que você tem hoje de informação? Porque eu acredito que seja num número mais reduzido, talvez, do que no varejo, né? De empresas que são especializadas em B2B. Como é que está isso da gente obter informação para o mercado, para a gente poder fazer esse tipo de análise que você mencionou? Olha, de verdade, cara, no B2B, eu acho que a gente está num momento único. Talvez não somente no B2B, né? Mas a tecnologia está avançando numa velocidade absurda, né? Então acho que a gente tem os elementos na mão hoje, ferramentas na mão hoje que são fundamentais para conseguir acelerar a tomada de decisão. Né? É muita informação. Então você pega uma empresa com nível de complexidade alta, muito produto, muito mercado. Então produtos que o mesmo produto navega em diversos mercados diferentes e esses produtos são precificados de forma diferente nesses mercados. Exatamente. Tem mercado que aceita pagar mais por um determinado produto, porque, vou dar um exemplo aqui do teu universo, enquanto você nós trabalhamos na mesma empresa, né, Wilson? Anéis de vedação, o custo daquilo é extremamente baixo. O custo unitário de um anel de vedação é extremamente baixo. Só que um anel de vedação rompido numa plataforma de petróleo Jesus, vai causar um prejuízo monstruoso. Então, qual é o valor daquele anel de vedação
né, numa plataforma de petróleo. Então o cara não quer saber quanto ele está pagando, aquilo né? Ele quer saber o equipamento dele funcionando. Então o valor de um anel O-ring para aquela empresa é diferente de uma outra empresa, por exemplo, que coloca um anel de vedação numa torneira que vai num jardim, por exemplo, né? Claro. Então, não tem jeito, você vai precificar diferente. E aí, eventualmente, eu nem me interessa estar naquele mercado onde o valor não é tão percebido. O produto é o mesmo, mas um cara que vai, eventualmente, né, o produto é o mesmo, estou simplificando, é claro que não, né? Existem tecnologias aí que precisam ser adaptadas para o grau de complexidade da aplicação. Mas, de forma geral, tá bom, estamos falando de anéis de vedação. Né? Só que esse segmento vai pagar muito mais e esse segmento vai pagar muito menos. Agora, como é que você estrutura isso tudo num ambiente de alta complexidade, de centenas de milhares de produtos para dezenas e talvez centenas de mercados ou segmentos de mercado diferentes? Você tem que usar a tecnologia, né? Para que você consiga tomar decisões ágeis. Então, assim, o custo da tecnologia hoje está baixíssimo. Então, deixa eu pegar a ferramenta que acho que 90% das empresas, seja B2B, B2C, deve utilizar hoje, que é o Power BI, né? Que é uma ferramenta de BI que te permite transformar dados em informação de uma forma, assim, fabulosa, fabulosa, né? Então, essa necessidade de você segmentar, peraí, então como é que eu estruturo os meus dados para que eu consiga entender mercado, produto, e aí você começa a entender como é que aquele determinado mercado está aceitando, né, a tua precificação naquela condição, e você consegue acompanhar aquilo na linha do tempo assim, com uma facilidade absurda. Não é um passo de mágica, você tem que ter gente capaz por trás disso para poder estruturar toda a sua base de dados. Aliás, acho que você deu aula para um dos caras que trabalha para a gente, que faz um trabalho fenomenal. Que foi o cara que fez toda a estruturação da base de dados que a gente tem hoje, que estruturou os painéis que a gente utiliza hoje para tomar de decisão, tanto pricing como vendas, né? É a mesma base de dados, estamos falando da mesma... Tudo dentro de um data lake, onde ele faz o... Exatamente, aí você usa aquela base de dados, usa aquele data lake para, né, peraí, o que eu preciso? Então, assim, a tecnologia, sem sombra de dúvida, é fundamental. Agora, você tem uma base de dados organizada, você tem uma ferramenta que te ajuda a enxergar aquilo. Só que é o seguinte, ainda assim você precisa parar para fazer as análises, né? Então, acho que o próximo passo, que é o que a gente está vivendo agora, é como é que a inteligência artificial te ajuda a interpretar aquilo e já te dá alguns insights, né? Então, fazendo análise para você. Então, eu não preciso mais parar, analisar aquele painel... e tentar tirar os meus insights, né? Claro que eu, obviamente, faço isso também. Mas como é que a inteligência artificial agora consegue já me dar uma pista do que eu preciso fazer, né? Onde é que a coisa está evoluindo bem, onde é que eu estou atingindo os objetivos, onde é que eu não estou atingindo meus objetivos, seja de precificação, seja de crescimento de volume, seja de margem, né? Então já te dá alguns insights, você bate o olho ali e fala assim, legal, já tem alguma pista do que está acontecendo. Então o que você ganha de produtividade em função do uso da tecnologia em algo que até pouco tempo atrás era feito, né, extraído de um sistema mais macro, aí você tinha que levar aquilo para um Excel, e aí você tinha que trabalhar aqueles dados no Excel, e daqui a pouco um cara está trabalhando com uma base de dados que já não conversa com a outra. Então, assim, era muito mais difícil você ter o entendimento do que efetivamente está acontecendo, e assim, as áreas daqui a pouco estavam falando de outra coisa. Não, mas espera aí, não é isso que você está falando, né? Eu estou enxergando coisa diferente do que você está. Às vezes porque a base de dados que o cara extraiu era um pouquinho diferente da outra, agora não. Agora sim, essa discussão praticamente acabou, né? Acabou. E quem está ainda nessa discussão, me desculpa, vai sumir. Pois é. Não tem cabimento mais, não cabe mais, né? Não vai cabe. Sumir. Cara, ele falando... passou um filme na minha cabeça. Porque tipo aquela história do 2001, do cara que joga o osso e vai parar lá no futuro. Ele foi desde o SAS, que é o Sistema Avançado de Sulfite, né? Depois ele foi para o SAP, que é o Sistema Avançado de Planilhas, né? onde a gente ficou muito tempo. Não, né? ele falou que usou Excel.
Não. Excel em Price é uma falácia, não, isso não existe, imagina. Não existe. Nunca existiu. Aliás, quando eu comecei a trabalhar com pricing, o pré-requisito para você ter um cara para trabalhar na área era que ele Excel. fosse bom. Excel avançado. Excel. O cara sabe Excel, o cara sabe fazer a tabela dinâmica, não pode pegar que o cara é bom de pricing, não é bom. Enfim. E aí, olha como mudou a necessidade de skill do cara. Se você, por exemplo, se a empresa fosse contratar um cara hoje, né, de pricing, a pergunta é: você entende Power BI? Você já subiu a barra. Claro. Né? E o que ele falou no final? Seu tema predileto. Inteligência artificial. Porque o César é o cara do show me the money. Me mostra como isso põe dinheiro na mesa, né? E se você puder compartilhar, claro, né? De que maneira, de onde veio o insight e de que maneira vocês estão usando inteligência artificial hoje? Então, a gente, legal, cara, as possibilidades são infinitas, né? E a gente está, assim, começando agora algumas experiências, né? Se você fala assim, pô, já estamos usando isso massivamente no dia a dia, não, até porque existe uma preocupação muito grande nas corporações claro, de confidencialidade dos dados, né? Então, você pega uma multinacional, a preocupação é gigante, né? Os ataques cibernéticos são algumas dezenas de milhares por dia. Então, a hora que a OpenAI lançou o ChatGPT e aquilo começou a aparecer, a primeira preocupação da empresa foi assim, peraí, legal, bacana, mas acesso restrito. Né? Então, assim, a gente não tem dentro do sistema da empresa, aliás, utilizando as máquinas da empresa, você não consegue ter um acesso aberto ao ChatGPT para fazer qualquer consulta ou para colocar qualquer informação lá dentro. Quer dizer, até tem, mas está sendo monitorado o tempo inteiro e, obviamente, a orientação é não compartilhem dados que são confidenciais. Claro. Né? É óbvio, né? Então, esse foi o primeiro momento, restringe. Segundo momento, aí a corporação vai... faz uma parceria com a OpenAI e fala, eu quero trabalhar, quero implementar isso, mas num ambiente seguro. Então, vamos falar de governança, tal, servidores, né? Vai ser no meu servidor ou no seu, e aí a gente define o que a gente quer em termos de boundaries aqui para ter segurança da informação e tal. Então, a gente está, nesse momento, já começou a fazer algumas experiências neste ambiente controlado, né? Para evitar problemas aí de confidencialidade de dados, mas a partir deste momento você começa a ter uma série de possibilidades, inclusive de compartilhar dados, por exemplo, né, de vendas que ajudem a dar esses insights. Então nós estamos começando a fazer essas experiências agora, e isso, assim, de novo, né, extremamente monitorado, controlado pela empresa, daquilo que se pode fazer, o que não pode, como é que você quer compartilhar e tudo mais, para você começar agora a tirar insights. Agora, no dia a dia, assim, as possibilidades de você utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer apresentações, né? Então você começa a extrair base de inteligência de mercado, por exemplo. Então tem algumas, para quem... Eu adoro tecnologia, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi eu quero essa versão paga do ChatGPT para ver até onde isso vai, né? E aí que eu digo que as possibilidades são infinitas, porque assim, cara, todo dia é igual a lojinha de aplicativos ou da Apple ou da Samsung, cada dia aparece um aplicativo novo com alguma característica. Então tem uma, por exemplo, que eu comecei a utilizar agora, que ela é inteligência de mercado, focada nisso. Então, quando você faz uma pesquisa no ChatGPT para saber, por exemplo, o que sei lá, a concorrência está fazendo nesse determinado mercado, né? Você faz uma pesquisa para o GPT genérico, vem uma coisa. Quando você faz a pesquisa neste aplicativo de inteligência de mercado, que está lá, um dos aplicativos GPT, que é muito mais direcionado... Na versão paga. Na versão paga. A resposta ela vem em outro nível, né? E você está se surpreendendo positivamente? Tipo assim, a hora que você olha isso tudo, você fala, meu Deus, para onde nós vamos parar? Sem dúvida. Você fica alucinado, né? Sem dúvida, cara. É uma coisa assim...
Bom, você tem os relatórios trimestrais que a gente precisa fazer, então você tem que ter né, a noção do que está acontecendo e, obviamente, você tem diversas fontes. Então, você tem teus distribuidores, né, porque você conversa com os caras, escuta, me fala aí o que está acontecendo, teus vendedores, né? Claro, você precisa da informação do teu mundo, do teu universo, né? Mas como é que aquilo se encaixa dentro do macro, né? E aí, até o ChatGPT, você, né, tem lá uma área que vai buscar as informações, né? Que então, assim, tinha lá, como é que chamava aquele processo? Nem vou me lembrar, que você mecanizava as buscas do que está acontecendo no mercado e você tem uma sigla, não vou me lembrar agora. RPA? Não é. O RPA já é uma coisa nova, né? O RPA, mas era tipo um RPA, né? Você automatiza um determinado processo de busca de informação em determinados mercados, enfim, você estabelece lá o que você está querendo de informação e você começava a receber aquilo. Só que você recebia a informação completamente desestruturada, né? Entrava um monte de coisa no teu e-mail, alguém tem que pegar aquilo lá, filtrar, digerir tudo aquilo e tal, né? E agora, com a inteligência artificial, aquilo já vem pronto para você, inclusive, assim, com um template que você busca, né? Com o modelo que você quer. Então, o que você ganha de produtividade nesse momento também, de analisar o que está acontecendo e reportar o que está acontecendo no mercado de uma forma geral, e aí você consegue compilar esses dados, né, do meu mundo real ali e fazer essas conexões, você ganha mais tempo. Aí é uma questão de como é que você vai utilizar. É igual o Waze, né? A gente vai perder a habilidade de navegar no guia 4 rodas, né? Acho que já perdemos, né? Já perdemos, Meus filhos já nem já sabem o era. que é guia 4 rodas, né? Então, assim, legal, como é que eu uso a tecnologia, mas eu não, essa habilidade eu não quero perder. Né? Eu tenho que ter algumas habilidades que são minhas e que eu não quero. Para você não ser substituído pela máquina também. Não, e outra, né? A máquina, assim, até que ponto isso vai é um mistério, né? Com certeza uma série de profissões vão ser substituídas pela tecnologia, pela inteligência artificial, não há dúvida em relação a isso. Mas a grande questão é como é que eu utilizo ela a meu favor para potencializar as minhas capacidades, né? Dar mais força para aquilo que eu sei fazer bem. Então eu vou usar aquilo a meu favor. E eu acho que na área comercial e na área de pricing é a mesma coisa. Né? Como é que eu consigo acelerar a minha tomada de decisão, né? Usando a tecnologia? Então eu tenho uma base de dados estruturada, agora eu tenho alguém que me ajuda, né? Que me ajuda a analisar, gerar insights. E é claro, como é que eu uso aquela informação ali para definir rumos dentro da organização, né? Poxa, então se esse mercado aqui, beleza, o que me demorava, sei lá, 4, 5 dias para ter algum insight, porque eu tinha que ter gente, né, puxando as informações, depois analisando, depois eu vou lá, interpreto aquilo. Quer dizer, como é que eu uso agora isso de 4 dias para, em poucas horas, eu já ter alguns insights e falar assim, cara, esse negócio não está funcionando desse jeito, né? A gente tem que corrigir o rumo, né? Caramba, mas você está acreditando muito mais num primeiro momento como uma ferramenta de produtividade ou a produtividade com a geração do insight para buscar correlações onde a gente talvez a correlação entre os dados que a gente não está conseguindo vai buscar as coisas que não são tão óbvias assim? As duas coisas, né? Porque quanto tempo a gente perde ou ainda perde, né? Mas vamos lá, vamos voltar no tempo do Excel de novo, né? Para você analisar uma quantidade brutal de dados, às vezes você não conseguia nem estruturar aquelas informações né, no nível que você precisava para gerar insights. Então, além da perda de tempo, entre aspas, né, era o que se tinha na época, era considerado ótimo, mas quem usava o Excel, como você falou, né? Peraí, eu preciso de um cara que usa Excel. Né? Porque antes daquilo, o que tinha? Nem sei, nada. Mas né? Não tinha nada. Era o Lotus 1, 2, 3. Tinha HP 12. HP. Então, assim, claro que a produtividade ganha-se demais. Agora, também, então, você tomar decisões mais embasadas em dados, numa magnitude muito maior de dados em si, é estatística, né? A estatística ela vai funcionar cada vez melhor se você tiver uma base de dados cada vez maior, né? Então, assim, a variabilidade, né, estatística vai ser tamanho da amostragem. Exatamente, é isso aí. Então, se você consegue abranger uma base de dados muito maior, quer dizer, a precisão daquele insight acaba sendo também
maior nessa linha. Então, as duas coisas, eu acho que você ganha produtividade e você também ganha assertividade na hora de você tomar as decisões. Acredito nas duas coisas. Eu não tenho, César, não tenho a menor dúvida de que o ganho é dos dois lados. Dos dois lados. Você falou uma coisa interessante, né? Sobre a empresa que você atua, você falou o mesmo produto, ele tem preços e valores diferentes de acordo com cada canal, né? Só aí a gente já tem uma complexidade animal, né? Principalmente quando a gente fala de definir como é que vai ser o meu plano estratégico para aquele cliente, né? Porque eu entendo que a gente atua também para clientes, né? Diferentes no mesmo mercado, né? Você acha que essa tecnologia que a gente tem hoje, e falando no cara da ponta, você acha que ele tem essa clareza de o produto tem diferentes sensibilidades a cada tipo de mercado, ou seja, o valor do produto é diferente para cada mercado, para que ele possa aplicar isso na ponta? Porque a gente corre o risco, quando a gente fala de um produto, onde a gente vende para vários mercados diferentes, o cara querer aplicar o mesmo preço para todo mundo. Eu posso aplicar preço mais alto ou mais baixo aqui, eu também posso aplicar acolá. Com base nisso que você falou sobre tecnologia, como é que está facilitando a vida do cara da ponta para ele ter esse tipo de entendimento por valor do produto por canal? Quando você fala o cara da ponta, você está falando do cliente ou o vendedor? O vendedor. Não, então, o vendedor ele precisa ter essa informação, né? E às vezes, você pegar no mundo B2B, e é claro, vai depender da estrutura organizacional da empresa, mas pode ter um vendedor que atenda a mais de um mercado. Né? Se o mercado é muito representativo, normalmente a gente acaba dedicando alguém. Né? Você coloca lá um gerente de conta para atender aquele mercado e uma ou duas contas, às vezes uma conta só, dependendo do tamanho. Então, o universo daquele cara Se o cara é OEM, agrícola, e por aí vai. Tá. É isso mesmo. Agora, você pega um cara, no nosso caso, a gente chama o gerente de território, o cara tem um território e aí uma série de empresas de menor porte, né? E aí ele tem uma carteira de clientes e na maioria das vezes, naquele território você tem mais de um segmento, ele precisa ter essa percepção, né? E de novo, né? O pricing e a forma como o pricing trabalha, né? No nosso universo, o pricing ajuda muito nisso, né? A entender como é que está a precificação para dentro do meu território, né? Eventualmente eu aplico o mesmo produto, né? Para 2 ou 3 clientes e mercados distintos, e a percepção de valor é diferente para esses mercados, né? E o cara de vendas ele precisa ter essa percepção. Então, uma das coisas que a gente adotou é transparência, né? Um dos paradigmas aí que eu mesmo vivi dentro da empresa era assim, não se abre margem para vendedor, né? E aí, por favor, ter a sua opinião sincera sobre esse tema, porque acho que é um tema relevante e que eu sou totalmente a favor do cara saber o valor que ele está realizando. Então somos 2. 3. Porque nós abrimos isso dentro da empresa. O cara de venda sabe a margem que está sendo praticada e aquele paradigma de que não, mas aí ele vai ficar relutante a aumentar preço, não aconteceu, ao contrário. Até porque assim, o cara é remunerado, né? E aí obviamente vai depender do sistema de remuneração de cada empresa, né? A gente não remunera o cara pela margem, a gente remunera o cara pela receita que ele gera, né? Mas no final das contas, se ele trabalha para aumentar o preço, porque existe espaço, e aí de novo entra a parceria, né, gente? Tem espaço aqui, né? O pessoal do Price vai lá e dá um alerta, tem espaço aqui para a gente aumentar. Pô, mas vou criar problema com o meu cliente e tudo mais. O cara, obviamente, esse mindset, ele precisa quebrar. Se ele entende que tem espaço, né? E, então, assim, peraí, eu sou remunerado por receita. Então, eu aumento o preço, eu aumento a minha remuneração. Né? Mas e a margem? Cara, independente do que está acontecendo com o custo, né? Porque assim, uma coisa é o preço, outra coisa é o custo, né? Então, tem espaço para aumentar preço? Tem. Mas de repente o custo está até aumentando mais rápido, né? Ele não tem, o cara de vendas não tem o poder sobre o custo, mas sobre o preço, né? Ele tem algum poder ali de fazer algo a respeito, né? Que é lá e tentar negociar um aumento de preço, né? Para aquele produto especificamente.
Se ele está vendo a margem ali e ele sabe, né, que, pô, peraí, uma das estratégias da empresa é crescimento lucrativo. Como é que eu, como vendedor, agrego algo a essa estratégia da empresa? Né? Eu preciso crescer e eu preciso crescer com lucratividade. Onde é que está o meu papel aqui? Como é que eu enxergo se eu estou contribuindo ou não? Né? Ele vai lá e olha a margem de cada negócio. E eu vou te dizer, César, o cara de vendas hoje, ele vai e alerta o cara Do pricing. do pricing A casa caiu. de que, peraí, tem alguma coisa acontecendo com a margem deste produto aqui. O que aconteceu? E às vezes, assim, o alerta é, poxa, peraí, a gente está conseguindo aplicar, né, o preço que o mercado aceita. Ainda assim, minha margem está caindo. Gente, dá uma olhada no custo aí, porque tem alguma coisa acontecendo. Né? Então, o cara da mesma forma que o cara de pricing ajuda a gente a enxergar oportunidades, o cara de vendas também tem que ajudar o cara do pricing a enxergar oportunidades também ali na parte de custo. Né? Gente, peraí, tem alguma coisa acontecendo ali que está meio fora do controle. Porque às vezes você tem um acordo com, né, e essa aí é o sonho do vendedor, é ter um acordo que normalmente demora muito tempo para você conseguir fazer com os grandes clientes, por exemplo, de variação de preço. Pô, varia o preço de commodity assim assado, né? Então, poxa, Variação cambial, que é outro fator. Variação cambial, exatamente. Então, para você fugir daquela discussão, né, infindável de, poxa, preciso pedir aumento de preço e tal, você faz um acordo. Você põe em contrato. Põe em contrato e vai variar de acordo com a variação da commodity. Define os gatilhos, né? Define gatilhos, exatamente. Quer dizer, é uma discussão árdua, uma discussão difícil. Mas depois que você acabou com essa discussão, conseguiu passar, aí a coisa entra no automático. Né? Agora, se a coisa entrou no automático e você tem um descontrole no custo, isso não vai resolver o problema. Né? Então, assim, o cara de vendas, ele também ajuda a olhar isso e fala assim, cara, mas espera aí, a gente tem um acordo que foi estabelecido, todo mundo na mesma página aqui, né? Fizemos estruturamos isso aqui juntos e mesmo assim está tendo um problema aqui na margem. O que está acontecendo? Né? Então a gente se ajuda. Né? Um olhando ali o lado. Então essa transparência, acho que ela é fundamental, a transparência no quesito de olhar, enxergar margem, custo. Isso ajuda a olhar ali e falar assim, cara, olha aí, presta atenção porque tem uma coisa que não está indo bem. Né? Sabe, você falou uma coisa super relevante que eu acho que isso ajuda também na maturidade dos demais processos da companhia. Porque você melhora a sua governança de custo, você melhora a sua governança de rentabilidade, você vai buscar o cara do planejamento do custeio, que seja, vai buscar a ter uma melhora no processo dele, para ele ser cada vez mais assertivo, para a gente não ser mais surpreendido. Então eu acredito que isso acaba reverberando em uma melhoria em várias áreas de processo, de governança, de indicador, de tudo. Né? Cara, é engraçado, como o Luiz mencionou, ele fala o seguinte, a gente tem um preconceito e a empresa mesmo que o Luiz estava falando, a gente tinha esse preconceito na época lá, né? E essa era uma diretriz, né? Não abre custo, não sei o quê. E olha o que ele falou agora, cara, a evolução do negócio. O cara de vendas passa a ser um dos guardiões da rentabilidade da companhia. Sem dúvida. Olha, cara, como mudou radicalmente muito. E também por conta da transparência, da tecnologia e tudo mais que a gente conseguiu até agora. Né? Então, e ainda existe esse preconceito que o cara de vendas não pode enxergar custo, porque assim, qual que é a teoria por trás desse preconceito? Né? Porque aí o cara vai querer sempre vender na pior margem. Então, peraí, você já está partindo do pressuposto que o teu vendedor tem um mindset prejudicial, por que você contratou o cara, então? Exato. Quer dizer que você não quer dar uma autonomia para ele porque você não acredita no cara, então o problema foi lá atrás na contratação. É outro problema que tem que ser resolvido, que é o problema de caráter, de ética, né? E quando a gente fala disso que ele está falando, do cara que está munido de informação, né, que é o principal de tudo, ele olha lá, é que ele falou, velho, eu sou remunerado por receita. Se eu aumentar a receita, eu vou aumentar minha remuneração. Você está falando com o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então você tem não só um cara engajado para vender e ajudar na execução, né, das estratégias que a companhia define, inclusive estratégia de pricing, como também o cara está pondo mais leitinho das crianças
né, em casa no fim do período. Então, cara, é muito legal ver como evoluiu essa colaboração ao longo do tempo. Eu acho que hoje você consegue amarrar mais também, né? Você consegue colocar outras variáveis também nesse processo de governança comercial também, que você vai fechando e amarrando essas pontas. É a governança. É a governança. Mas o Luiz tem um outro lado muito importante que ele não falou ainda. Opa. Ele é um dos caras mais tecnológicos que eu conheço. Mesmo? O primeiro iPhone que eu vi na minha vida, o primeiro Kindle que eu vi na minha vida foi na mão desse cara. Sim, verdade. E, aliás, quando eu falo que eu vou comprar um livro físico, ele fala, você já ouviu falar do Kindle? Né? E aí, nossa Quinta Elementa também tinha um certo preconceito com relação a livro... Leitura eletrônica. Eu consegui convencê-la do contrário. Mas ele é um cara que está muito envolvido com sustentabilidade. Olha. E quando a gente fala B2B e sustentabilidade, é um negócio... né, que é uma zona cinza ainda para muita gente. Então, Luiz, queria que você falasse um pouquinho dos projetos que você tem desenvolvido com relação à sustentabilidade e tudo mais que você tem, desde a minha época, você tem feito uns negócios bem legais nessa área, que quase não se falava, né, na época Jurássica, quando a gente trabalhou junto. Então, queria que você falasse um pouquinho disso aí. E eu acho que é uma agenda também dos nossos clientes, né? Total. Cada vez mais. Os nossos clientes têm um ESG na agenda, no dia a dia, na relação, nos negócios. Então isso está realmente transformando bastante, está transformando toda essa relação que a gente tem entre companhias também. Né? Não, sem dúvida. Isso tomou conta das agendas das corporações, né? Felizmente, né? O tema de meio ambiente tomou conta e acho que tem muita gente, muitos órgãos aí influenciando. E eu vou falar, obviamente, do mundo que eu pertenço, que é o mundo corporativo de uma multinacional americana, que é guiada por Wall Street, né? E essa questão do ESG chegou em Wall Street forte. Os CEOs hoje são cobrados por ter na sua agenda, né, a questão de meio ambiente, né, de governança. Então, é inevitável. Né? O CEO que não fizer nada a respeito não vai ficar muito tempo, né? Porque ele é cobrado por isso, a sociedade está cobrando cada vez mais, né? As novas gerações cobram por isso, né? Quer dizer, o que essa empresa está fazendo em prol ou não, né? Ou ao contrário, né? Do meio ambiente, por exemplo, né? Isso, eu tenho filhos de 20 anos, 21 agora, minha filha fez, e meu filho de 17. O nível de consciência deles é muito, mas infinitamente maior em relação à questão da sustentabilidade do que da minha geração, que nem falava nisso praticamente, né? O mundo tinha recursos infinitos, a gente nem pensava nisso, né? Não era um tema que estava... Hoje não, hoje eles já têm isso muito claro. E eles cobram isso das empresas e eles decidem, inclusive, aquilo que eles vão comprar ou não em função da política da empresa, né? Claro que uns mais, outros menos, não dá para, né, generalizar, mas eu acho que de forma nada, né, se pode generalizar, mas de uma forma assim macro a gente vê que o nível de consciência é maior. Então é necessário. Agora, assim, nós temos um programa forte de ESG que está assim crescendo dentro da organização. Então, assim, a pegada de carbono é algo extremamente cobrado já dentro da empresa, temos metas, né, para entregar, e é onde a área comercial entra nisso, ou marketing, né, também, mas nós temos produtos que contribuem para que a pegada de carbono dos nossos clientes diminuam. Né? Então, legal, mas isso mudou de uma hora para outra? Não, sempre existiu. Né? A grande questão é como é que você traz essa percepção à tona. Cara, se você precisa diminuir, você cliente precisa diminuir a sua pegada de carbono, eu tenho um produto que pode contribuir com isso. Né? De que forma? Assim, assado. Então o marketing obviamente tem um papel fundamental de trazer uma mensagem que até pouco tempo atrás ninguém ia se importar com ela. Não estava no script, né? Não estava no script, ninguém ia se importar. E eu com isso, né? Não é algo que está na minha agenda. Hoje não, está na agenda de todo mundo. Então, assim, como é que a gente
coloca isso em evidência. E, obviamente, aí o papel do marketing é fundamental, né? As mensagens, se você entrar no LinkedIn hoje, enfim, que é o canal que a gente mais utiliza, você vai ver lá que fala-se demais na questão de sustentabilidade e como os nossos produtos podem ajudar os nossos clientes a serem mais rentáveis. Isso de uma forma macro, né? Mas aí, e talvez é isso que você esteja se referindo, Wilson, a gente, obviamente, tem algumas iniciativas não diretamente atreladas a produto, mas o que a gente pode fazer a respeito, né? Então, e aí, obviamente, todas as áreas são cobradas por isso. Então, a gente está falando de colocar nos estacionamentos, por exemplo, os painéis solares para você diminuir o consumo de energia e tudo mais. Todas as áreas estão buscando formas de contribuir de alguma forma. E uma das coisas que a gente, uma das iniciativas que a gente fez até algum tempo atrás, quando nem estava se falando tanto, a gente acabou fazendo uma parceria, por exemplo, com a família Schirman. E acho que todo mundo, a grande maioria, já ouviu falar da família Schirman. Os caras que deram a volta ao mundo. A volta ao mundo, exatamente. Começaram, né, levar a família para fazer uma expedição aí de, acho que eram 5 anos, a família ficou 10 anos, ou eram 2 anos, acabou ficando 10 anos. E hoje em dia eles são referência no mundo em relação à sustentabilidade. A missão que eles estão envolvidos hoje chama Voice of the Oceans, e é a retirada de plástico dos oceanos, né? Quer dizer, eles começaram a perceber nas várias missões que eles vêm fazendo ao longo dos anos que, assim, eles paravam numa ilha no meio do Pacífico, onde não tinha nada, mas uma quantidade brutal de plástico que as correntezas levavam e faziam acumular numa ilha que a galera vai jogando na água. Vai jogando e as marés vão levando, né? E vão se acumulando. Então eles começaram a perceber que aquilo estava assim, crescendo absurdamente. E aí entraram numa jornada de fazer algo a respeito, né? Para mudar isso. Então eles criaram, entre várias outras coisas, eles fazem muitas coisas, mas eles criaram essa missão. É um programa, já não é mais uma missão. Eles têm parceria com a ONU, enfim, várias coisas para de alguma forma retirar esse plástico. Então eles mesmos se envolvem e tal. Mas eles têm um trabalho muito forte também de marketing, de conscientizar a sociedade do quanto a gente está prejudicando a vida de uma forma geral por conta do uso discriminado e principalmente descarte do plástico. Bom, a gente fez uma parceria até antes dessa missão, foi uma missão anterior que eles tinham. Eles estavam construindo um veleiro, a família Schirman estava construindo um veleiro, acho que de 80 pés, uma coisa monstruosa, para viabilizar essas várias missões. E aí a gente, temos tecnologia para isso, e a gente fez essa parceria, onde a gente entrou com vários sistemas para que o barco, esse veleiro, fosse viabilizado pelo tamanho que ele é. Então tem muita coisa que precisa ser automatizada, que é um negócio da empresa, precisa ser automatizada para viabilizar o manuseio daquele monstro dentro da água. Por exemplo, a quilha é retrátil, né? Algo que não é muito comum em veleiro, mas eles tinham a necessidade de aportar em águas rasas, né? E um veleiro daquele tamanho tem uma quilha gigantesca, não vou lembrar a dimensão dela. Então, poxa, eles querem aportar em águas rasas ali, eles elevam essa quilha para que eles consigam chegar mais perto ali da costa. Sem danificar a quilha do barco. Exatamente. E então esse é um dos sistemas, por exemplo, que a gente entrou. Então a gente entrou com vários sistemas para viabilizar esse barco, que viabiliza várias missões que estão atreladas à sustentabilidade. A forma que a gente pode, uma das formas que a área comercial, a área de marketing também pode contribuir. É claro que a gente também procura, né, associar a empresa a essa parceria, porque a gente investimento, valoriza, né? E a gente valoriza o trabalho de fato que eles fazem em relação à sustentabilidade, né? Então essa é uma das coisas que a área de vendas e marketing fez para de alguma forma fomentar essa iniciativa de sustentabilidade. É um baita cartão postal, né? Quando você, cartão postal não, cartão de visita, né? Quando você pega e mostra esse projeto para empresas que realmente se preocupam com sustentabilidade, já a conversa é outra, né? O nível da conversa é outro. Sem dúvida, né? E é algo muito bacana, é algo muito legal. De alguma forma a gente poder se envolver numa iniciativa que tem valor realmente, e tem valor, você percebe que
eles fazem isso porque eles têm um amor pelo É oceano. propósito, né? É propósito. E eles viveram, né, a vida, criaram os filhos no oceano. Então aquilo é o lar deles, né? E é mesmo, né? Você conversa com o Wilfredo Schirmer, assim, a gente fez uma reunião com eles, acho que 10 dias atrás. Até porque a gente está renovando essa parceria, eles estão reformando este veleiro que eles deram a volta ao mundo, eles estão reformando agora, então a gente está entrando também com alguns componentes também para modernizar o barco. E aí a gente vai fazer uma reunião de alinhamento e tal. Ele falou, Luiz, eu vou estar em trânsito no dia tal. E aí ele entrou, ele estava saindo do porto onde ele estava, e aí a gente fez a reunião enquanto ele estava lá no convés do barco. E ele navegando e fazendo a reunião com a gente ali, né? Então é a casa dele, né? Realmente é. Então eles veem o oceano realmente como algo que para eles é fundamental. É que nem você limpar a tua casa, né? Assim, poxa, peraí, minha casa, você entra em casa, não tá legal, né? Alguém não tá fazendo o serviço aqui direito. Acho que para eles o sentimento é esse também, né? Pô, peraí, olha o que estão fazendo com a nossa casa, né? Eles têm esse amor pelo mar, e o que eles fazem, o que eles estão fazendo realmente hoje a nível global para mudar, e isso é bonito de ver, legal, é espetacular, cara, é uma coisa muito legal. Então, para a gente tem um valor muito bacana fazer uma parceria com gente que realmente está fazendo algo, não só porque a agenda Não só porque é a bola da vez, né? Não, porque de fato é algo que eles acreditam, né, em termos de sustentabilidade do planeta. E, então, para mim é super gratificante poder ter essa parceria com eles. Pô, que bacana. Cara, o que antes era uma gota no oceano, vamos falar assim, né? Agora isso ganha uma proporção também que as empresas, as pessoas, o nível de consciência com esse tema aumentou significativamente, né? E acho que nós que trabalhamos em grandes corporações, a gente também tem um papel fundamental de responsabilidade também com esse tema, sabe? Total, o tempo todo. Luiz, felizmente estamos chegando na reta final aqui, porque por mim, se abrir uma cerveja aqui então, a gente fica aí, né? Mas o que tem dentro da caneca não é da cerveja? Ninguém sabe. Mistério. Não podemos falar. Não podemos revelar o patrocínio ainda. Mas a gente sempre faz uma perguntinha, que é assim, tem muita gente que está vendo a gente agora, uns estão vendo pela primeira vez, outros já acompanham a gente faz tempo, então a gente sempre deixa uma dica, né? Com base na tua experiência, na tua expertise. Boa. No ramo onde você atua, né? Que são raros os convidados que sentaram aqui para a gente falar de B2B. Que dica você daria para o cara aplicar na segunda-feira? A hora que ele sentar, que ele ligar o computador dele, o que você acha que você poderia dar mensagem olhando para a lente da verdade ali? Legal. Eu acho que a gente tratou desse tema aqui, né? Eu acho que é acreditar nos profissionais. A gente falou sobre a questão da transparência e de acreditar que os profissionais estão alinhados com os objetivos da empresa, eles vão fazer o seu melhor. Se eles entenderem os objetivos, né, propósito e objetivos, não tem por que a gente não ser transparente, né? A gente falou da questão da margem, de abrir margem para o vendedor e custo. Pode ter certeza, eles vão entregar o melhor. Se eles estiverem alinhados com os objetivos da empresa, eles vão entender e aquela informação vai ajudá-los a entregar algo melhor do que eles poderiam entregar se eles não tivessem toda a informação na mão. Então, eu acredito nisso. Então, para começar segunda-feira, eu fiz isso e eu falo para vocês, vale a pena. Acho que, de fato, vai ajudar muito mais do que atrapalhar. Sensacional. Boa. Caramba. Falei que ia ser épico. Bota uma fé, velho. Vem comigo. Né? Vem comigo. Épico. Vem comigo que você se dá bem. Vai na minha que você não perde nunca. Luiz, obrigado, gente. Eu que agradeço, gente. Valeu. Que aula. Gente, sigam o Luiz Moura nas mídias sociais. Vai estar aqui embaixo na descrição. Clica. Compartilha, curte, aquela bagaça toda que vocês já conhecem, porque esse conteúdo merece chegar para mais pessoas. Então, faz com que esse conteúdo brilhante chegue para mais pessoas, para a gente poder ajudar, para a gente fazer com que a área comercial e pricing continuem se amando. Cara, a gente ama os caras, velho. Amém. Até o próximo episódio. Valeu. Boa. Valeu. Pricing Cast.